Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 13. Verso 10. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Verso 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora no livro de Jó, capítulo 11. Verso 7. Poderás descobrir as coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o Seol. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. E agora no livro de Gálatas. Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue.
Livro de Atos, capítulo 26, verso 13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que mais uma vez o Senhor venha ungir os nossos olhos, Senhor, para podermos Te ver, Senhor. Revela-te para nós, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Alarga a nossa visão, não apenas no sentido da largura, Senhor, mas também do comprimento, Senhor, da altura, da profundidade, para que junto com todos os santos, Senhor, nós possamos Te conhecer até a Tua inteira plenitude, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que estamos agora Te pedindo, Senhor, ou mesmo pensando, mas que o Senhor venha cumprir aqui entre nós o Teu propósito, Senhor. O Senhor venha nos assombrar, o Senhor venha nos surpreender aqui, Senhor. Revela-te para nós, Senhor, que nós possamos tocar na realidade da Tua vida, Senhor, nesta manhã, nesse dia, Senhor. E assim que o Senhor nos anime a prosseguir. Em nome de Jesus, que nós Te pedimos isso. Amém. Ontem nós começamos a falar sobre aquele alargamento da visão, né, no sentido da largura, daquela visão progressiva, né? Mas, na verdade, o que Deus tem para nos revelar sempre se estende além do que a gente pensa. A gente pensa que é só para um lado, mas é para frente, para cima. Ou seja, Deus é muito grande e a Sua palavra viva também, né? E a gente vê algumas coisas na vida de Saulo de Tarso, né? Não sei se todos conhecem a história dele, mas ele era um homem cego, né? Um homem religioso, né? Cego pela sua religiosidade, né? Lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 2, né? Ele mesmo, né, alguns anos depois de caminhar com o Senhor, refletindo, né? Ele diz assim sobre agora os seus concidadãos judeus, seus compatriotas: irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Então veja, assim era ele, essa experiência, ele mesmo um dia teve esse zelo, né? Sem entendimento. Por quê? Não tinha uma visão correta, uma visão nítida, né? Muitas pessoas às vezes se tornam cegas na sua religiosidade, no seu zelo de servir a Deus. Ele tinha os olhos naturais, religiosos, muito abertos, né? O Saulo de Tarso, muito abertos,
um rabino muito bem preparado, né? Estudou aos pés de Gamaliel, né? Conhecedor das Escrituras, né? Mas ele via muito na direção errada. Ele achava que via, mas ele não via. Nós lemos lá também em Gênesis 13, né? Aquela experiência de Ló com Abraão, né? Ló olhou e ele acha que viu alguma coisa, as planícies, né? Ele viu com os olhos naturais. E Abraão disse para ele escolher, e ele olhou para um lado as montanhas, né? No sentido lá de Hebron, para o outro lado as planícies bem regadas lá do Rio Jordão. E ele escolheu, com base no que ele via, né? Mas lá tem um parênteses, na minha Bíblia está entre parênteses, né? Era uma região que parecia o Jardim do Éden, entre parênteses. Isso é antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra e aquelas cidades. Então veja, será que Ló viu? Ele não viu. Será que Saulo de Tarso viu? Será que nós vemos, ouvíamos, né? Como que nós podemos entender isso, né? Abraão, ao contrário, ele foi para Hebron. Ele subiu lá. E lá o que Deus falou com Abraão quando ele subiu lá nas montanhas de Hebron? Olha, vê. Olha a terra. Percorre ela na largura, mas também no comprimento. Essa terra, toda a terra que você está vendo, eu vou te dar. Foi assim que Deus falou com Abraão quando ele subiu lá nas montanhas, para ele ver. E Saulo, né, no seu zelo religioso, ele não contente em perseguir os cristãos em Jerusalém, obteve carta das autoridades para também persegui-los em outras localidades, em Damasco, e ele seguia caminho, né? E Deus permitiu que ele andasse muito naquele caminho, né, já lá onde hoje é as colinas de Golã, lá no norte. Ele estava caminhando quando, de repente, ao meio-dia, na hora que o sol está mais brilhante, aquele homem viu uma grande luz. Uma luz mais brilhante que o sol ao meio-dia. E ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, certamente caíram com ele todas as suas convicções religiosas, tudo aquilo que durante tantos anos ele tinha construído, ele tinha preparado, ele tinha se esforçado tanto por aquilo. E agora é como se ele estivesse levando, né, aquela pilha de doutrinas, de livros, de conhecimentos, e cai tudo por terra. Por quê? Porque ele viu uma grande luz. E é interessante, quando ele viu uma grande luz, sabe o que aconteceu com ele? Ele não viu mais nada, ele ficou cego. Ele ficou cego, né? É uma maravilha se quando você vê a luz do Senhor, você ficar cego para o mundo, você não vê o mundo mais. Ele ficou 3 dias sem ver mais nada. Só aquela luz. Não é interessante? O Espírito Santo é um poeta, não é? É verdade. A palavra de Deus é tremenda. Aquele rabino, ele viu uma grande luz. E depois ele não viu mais nada. Nem onde é que ele estava, ele sabia. Se tiveram que pegar ele pela mão, imagina. Um homem como aquele rabino Saulo de Tarso, na plenitude da sua força, na sua maturidade como homem, conduzido pela mão. Porque ele não via mais nada. Foi uma experiência, essa experiência na estrada de Damasco é algo tremendo que aconteceu com ele, né? E é interessante, né, quando você lê as cartas que ele escreveu, né, tem um verso na carta aos Gálatas que ele falou com que os irmãos da Galácia, capítulo 4, no verso 15. Olha o que ele escreveu aqui. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, vocês teriam arrancado os seus olhos e me dado.
Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Talvez ele tivesse alguns irmãos entendem que ele tinha algum problema na vista, alguma coisa, nós não sabemos os detalhes. Mas ele disse que aqueles irmãos da igreja, das igrejas na Galácia, se possível fora, teriam arrancado os olhos para dar para ele. Mas será que você pode ver pelos olhos dos outros? Será que você tirar um olho do irmão e pôr em você, você vai ver o que o irmão está vendo? Será que é possível isso? Será que nós podemos ver, né, pelos olhos dos nossos irmãos? Né? Veja bem, quando você lê lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 21, diz lá sobre a loucura da pregação. Vocês já leram lá, né? Os gregos pedem sinais, os judeus buscam sinais, os gregos querem a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, loucura para eles. Então lá no verso 21 da primeira carta aos Coríntios, o que diz aí? Capítulo 1, né? Diz assim: aprouve a Deus salvar pela loucura da pregação aqueles que creem. Veja, quando você vai falar sobre visão, sobre essa realidade celestial, é a mesma coisa de você querer falar para um cego. Veja, é a mesma coisa. Você comandar para o cego ver, isso é uma loucura, não é verdade? Alguém que nunca viu, como que você vai falar isso, né? Falar do que você viu aos que nunca viram, dizer os cegos que ele vejam. Será que a gente poderia fazer um rabino como Saulo de Tarso ver o Deus de Israel revelado em carne? Quem poderia fazer isso? Quem poderia convencer um homem religioso, especialmente os religiosos, sobre a realidade do Deus vivo? Como fazer isso? Na verdade, nós nunca poderíamos persuadir um homem como aquele, se você conhece a história dele, a se tornar cristão. Era impossível. Lá na carta aos Filipenses, olha o que ele diz, ele mesmo, sobre a experiência dele. Filipenses capítulo 3, no verso 4, ele diz assim: se bem que eu poderia até confiar na carne. Veja, se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, se o povo hebreu era a nata, era o povo escolhido de Deus, ele era o hebreu dos hebreus. Ele era fariseu. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, eu persegui a igreja. Então veja, aonde que um homem hebreu de hebreus pode chegar? No zelo religioso dele, né? Persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Esse era esse homem. Como que você ia falar com ele? No livro de Atos dos Apóstolos, né, quando você vê aquela história do Estevão, né, quando no capítulo 7, no verso 58, né, quando eles lançaram Estevão fora da cidade, apedrejavam ele, as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Ele. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos,
foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária. Verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Lá no capítulo 22, ele vai contando um pouco da sua vida. No verso 3, ele diz assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado nesta cidade de Jerusalém, instruído aos pés do Gamaliel, que era um outro rabino famoso lá, conforme a precisão da lei dos nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto a homens como a mulheres, do que também o sumo sacerdote me é testemunha, e assim todo o conselho dos anciãos, e tendo recebido destes cartas para os irmãos, seguia para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que ali estivessem, para que fossem castigados. Esse era o Saulo de Tarso. Aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, às vezes as coisas de Deus acontecem de repente, De repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Haja luz. Do céu brilhou-me ao redor uma grande luz. Do céu brilhou aquela luz. Então veja, esse homem não havia como mudar um homem desse. Mas ele viu alguma coisa. Não tem jeito de mudar nenhum de nós, mas quando nós vemos alguma coisa, tem. Saulo de Tarso viu uma grande luz. Uma grande luz vinda do céu. E é por isso que ele pôde ser usado por Deus, porque ele teve uma visão celestial. Ele viu alguma coisa tremenda. A nossa utilidade espiritual, o que Deus pode fazer com a nossa vida, depende do que nós vimos, do que nós vemos. Se nós não vimos nada, como é que o Senhor vai usar a nossa vida? Então aquele homem viu alguma coisa tremenda. Por isso, como nós vemos lá em Gálatas, no início do seu apostolado, o que ele escreveu lá? Que o seu apostolado não era da parte de homem nenhum. Ele viu alguma coisa da parte de Deus. Não foi alguém que contou, não. Apareceu uma luz lá no céu. Não, ele viu. Ele mesmo viu a luz. Foi alguma coisa que Deus revelou para ele. E é isso que muda a nossa vida, Ele diz lá que o apostolado dele é por Jesus Cristo e por Deus Pai, a quem aprouve. O que ele escreveu lá? Nós lemos o verso há pouco. Aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. Revelar o seu Filho, o Filho de Deus, para quem todas as coisas vão convergir. Ele diz que aprouve a Deus revelá-lo em mim. E essa visão, ela tem que ser alguma coisa que está dentro de nós. É alguma coisa viva. Aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. E depois ele escreveu para esses mesmos irmãos, lá no mesmo capítulo 4, Ah, meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Ele escreveu para aqueles irmãos. Até Cristo ser formado em vocês. Dentro de vocês terem essa realidade, essa visão do Filho de Deus dentro de você. E várias vezes ele disse que ele não foi com sabedoria humana, com palavras persuasivas, mas ele tinha uma realidade. Quando ele escreveu à igreja em Colossos, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 25, ele fala assim:
da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. Agora, o que ele diz aqui? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifestado aos santos. E é por isso que nós precisamos dos santos, para a gente conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Foi manifesto aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer. Quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, dentro de nós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. A eficácia de Deus operava nele. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, uma outra igreja perto, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então veja, que visão de Cristo que esse homem teve. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Senhor. Ele não sabia quem era, mas sabia que era o Senhor. Uma luz do céu falando com ele. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus, falando do céu, o Deus de Israel é Jesus, mas ele não queria perseguir o Deus de Israel. Ele queria perseguir os cristãos que estavam atrapalhando a religião dele. Mas aí ele viu alguma coisa. Por que que você me persegue? Ele viu o corpo de Cristo. Ele viu isso. Ele viu um homem celestial. Ele viu uma realidade, um mistério. Cristo em nós. Quando ele prendia, quando ele algemava alguém aqui, ele viu que ele estava tocando no Senhor. Ele viu. Ele teve uma visão tremenda da realidade do corpo de Cristo. E é por isso que aquele homem pôde ser tão usado por Deus. E aí por isso que ele também não consultou carne nem sangue, quando ele diz lá em Gálatas, né? E depois que aquela luz resplandeceu para ele, ele viu a luz do Evangelho e recebeu a revelação da vontade de Deus para ele. E aí nós lemos lá, ele perguntou ao Senhor, né? Que farei, Senhor? Essa é uma pergunta importante. Porque você viu a luz, tem que sair fazendo nada não. Que farei, Senhor? Nós lemos, foi lá no Atos capítulo 22, né, que ele perguntou. O que eu vou fazer? Verso 10. Então disse eu, Senhor, que farei? O que eu vou fazer? Qual que é a tua vontade para a minha vida? E o Senhor me disse, levanta-te, vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Muitas vezes a gente quer que o Senhor fala tudo que a gente tem que fazer. Não, peraí, primeiro o Senhor fala o primeiro passo para você dar, depois ele conta o resto. Tem que obedecer. Vai lá para Damasco, lá vai falar para você o que você vai fazer. O que falou para ele lá?
Como eu ainda nada visse por causa do esplendor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, olha que coisa, um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora, recobrando a vista, o que aconteceu com ele? Viu o quê? Ele viu Ananias. Imagina, ele viu um irmão pela primeira vez. Ele viu um certo Ananias. Você já viu o seu irmão? Você já viu Cristo no seu irmão? Ele viu. E é interessante, se você ler no livro de Atos, esse Ananias. Ananias estava orando lá, aí o Espírito Santo falou: Ananias, vai lá no lugar tal, deu o endereço para ele, lá tem um Saulo de Tarso orando lá. Ele deve... Senhor, eu vou lá no Saulo de Tarso. Ele veio aqui para nos prender. Nós não temos que argumentar com o Senhor. Vai lá. E ele foi. Chegou lá e falou assim: Saulo, vocês prestaram atenção no que o Ananias falou? Saulo, irmão. Imagina aquilo no ouvido daquele rabino, ex-rabino, o Saulo de Tarso. Irmão. Aquele que devia ser preso, perseguido, chegou lá e falou: Saulo, irmão, recobra a vista. Aí caíram as escamas. E ele viu Ananias. Ele viu o seu irmão. Mas agora era diferente. Agora ele viu Cristo no Ananias. Porque ele tinha visto uma grande luz. Isso é alguma coisa tremenda. Aquelas escamas religiosas caíram dos seus olhos. E ele viu o irmão Ananias. O certo Ananias. Ele viu. Que experiência tremenda aquele homem teve. Aquele foi o primeiro irmão que ele viu. Ele viu o Ananias. Ele viu o irmão Ananias agora, né? Então veja, é muito interessante, né, que depois da nossa experiência pessoal com o Senhor, aquele resplandecer da luz individualmente que nós falamos ontem, no nosso encontro com Ele, cada um tem a sua história com o Senhor única, né? Nós vemos que há um caminho e um propósito com os irmãos, junto com os irmãos, que você não tem como prosseguir sozinho, que você precisa de todos os santos. E é por isso que esse homem se fez escravo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, o que ele escreveu? Ele escreveu assim: verso 19: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi
de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Olha o que aconteceu com ele. Ele se fez escravo por causa do Evangelho, né? Sem visão, nós não temos como prosseguir. Foi o que nós dissemos ontem. Somos como servo inútil, lá de Lucas 17, que fez somente o que foi mandado, que cumpriu a obrigação. E lá no Evangelho, Lucas 17, diz que é um servo inútil. Mas o Senhor disse que Ele vai nos chamar, lá em João 15, de amigos. Se nós sabemos a vontade dos... Já não vos chamo servos, mas amigos, né? Porque vamos lá ler João 15, porque vocês sabem, vocês viram. Verso 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então aí você se torna escravo. Você sabe o que o Senhor deseja. Você viu alguma coisa maior. O amigo conhece o propósito do seu Senhor. E o que ele fez como servo se encaixa num propósito muito maior do que aquele serviço, que parece pequeno, mas ele se encaixa numa visão maior. E você se faz escravo. Porque você sabe o que o seu Senhor deseja fazer. Qual que é o propósito dele? Você tem uma visão. Lá no exército de Israel, tem um verso também. A Bíblia de vez em quando tem umas espigas, né, escondidas assim no meio. Lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, tem um verso interessante sobre os filhos de Isacar, né? Capítulo 12, no verso 23. Diz assim: ora, esses são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor, para transferir o reino. E aí no meio dessa história aí do exército, no verso 32, diz assim: dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob as suas ordens. É interessante que o Espírito Santo tenha colocado esses filhos de Issacar aqui, sabendo o que Israel devia fazer naquela hora. E será que não é hora de alguns de nós sabemos que tempos nós estamos vivendo e o que nós temos que fazer agora? E veja, isso foi para transferir o reino para Davi, lá em Hebrom. E o que o Espírito Santo registrou, que os filhos de Issacar conheciam a ciência dos tempos e o que Israel devia fazer. Eles sabiam. E o Senhor diz que nós somos seus amigos, se soubermos o que nós temos que fazer. Sem visão, as nossas ações individuais, elas perdem o sentido e não conseguimos superar obstáculos, né? Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 9, diz assim: esse capítulo é grande, vamos ler só alguns versos. Pela fé, referindo-se a Abraão,
peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Mas por que ele fez isso? Porque ele esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. No verso 26. Tendo por maiores riquezas, aqui referindo-se a Moisés, o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, por que esses homens de Deus, esses servos de Deus, prosseguiram? Porque eles viram alguma coisa.